Olá, meus amigos, dando sequência à resenha aqui dos comentários da metafísica de Aristóteles pelo Giovanni Reale. Hoje a gente avança. Aqui o texto do Edson Bini, traduzido pelo Edson Bini, está sincronizado com o texto do Giovanni Reale, então aqui também segue certinho. Livro 3, ou melhor, livro 1, artigo 3.3, chame como quiser. Então vamos lá. Olha o que diz Giovanni Reale sobre essa parte da metafísica. E claro, você tem que acompanhar os comentários em si da metafísica, que está dentro dessa playlist. Procura aí no canal, tá? A essa altura eu não vou ficar mais explicando muito não. Vamos lá. Causa, diz Giovanni Reale, causa, na obra de Aristóteles, obviamente, entende-se em 4 significados diferentes. Letra A, como causa formal. Letra B, como causa material. Letra C, como causa motora ou causa eficiente. E letra D, como causa final. Aristóteles já estudou essas causas na física. Exame crítico, ele faz um exame crítico das doutrinas dos predecessores, sobretudo ali dos pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, etc. Captadas e captadas e expressas de maneira mais ou menos obscura e inadequada. Ele é até crítico, né, desses pensadores. Esses pensadores caíram na conta de que esse princípio, o princípio material, não era suficiente para explicar o devir das coisas, e assim foram obrigados pela própria realidade a buscar um princípio ulterior, o princípio movente. Mas esses dois princípios ainda não bastavam para explicar toda a realidade. De fato, causa da beleza e da bondade causa da beleza e da bondade das coisas certamente não pode ser um dos 4 elementos. Então, por exemplo, Pitágoras tentou explicar a origem das coisas com a água, né? O princípio de tudo seria a água. Mas aí você pode até acertar de um ponto de vista material, mas você não pode explicar a água como um fator que explique o conteúdo da beleza e do bem, né? Não há uma explicação natural ou razoável para isso. Causa formal. Substância aqui significa substância formal, isto é, essência e forma, como o próprio Aristóteles especifica. A essência é causa, entre aspas. Ela é o princípio determinante e a natureza íntima de cada coisa. É aquele quid aristotélico, não é? Nesse sentido, é a condição principal do ser das coisas, chamada explicitamente de causa primeira do ser. Causa material. Um autor chamado Tricot, eu acho que ele é francês, por isso que eu pronunciei assim, propõe entender, abre aspas, citado pelo Giovanni Reale aqui, a matéria, ou mais exatamente o substrato, enquanto o substrato tem um significado mais amplo do que a matéria, já que pode querer dizer, além da matéria, também forme sínolo. Mas, na verdade, é usado quase sempre na acepção de matéria, no nosso texto aqui, né, da metafísica. O palavreado aqui é usado sempre na acepção de matéria, ou quase sempre. A dupla expressão do nosso texto, diz Giovanni Reale, deve ser entendida como pleonasmo, isto é, como se Aristóteles exprimisse a mesma coisa com duplo termo, e portanto dissesse, olha, o substrato, ou seja, a matéria, isto é, o substrato material. Tenha-se presente, ademais, que matéria, nas páginas que estamos para ler, terá sempre significado de matéria sensível. O substrato material é causa enquanto constitui a id ex quo, aquilo aquilo de que são feitas as coisas e aquilo de que derivam. Por exemplo, dado, aliás, pelo próprio Aristóteles na física e também na metafísica, o bronze de estátua ou a prata da taça. E aí, ele traz um raciocínio aqui interessante, né, para pensar no ser humano, no embrião, no ser humano, enfim. Olha o que diz Aristóteles. A matéria é causa ou condição das coisas sensíveis. Se não existe madeira, não pode existir a mesa. Se não existem membros, não pode existir o ser humano, etc. Excepcionalmente, Aristóteles é propenso a admitir também uma matéria inteligível, sobretudo para explicar os entes matemáticos, por influência dos platônicos. A causa do movimento ou causa eficiente. Aqui é a grande sacada do Aristóteles, né? Muito importante na metafísica. A causa eficiente é definida como o princípio primeiro do qual deriva o movimento ou o repouso. Assim, o ato de vontade é causa de efetuação de uma ação. O pai é causa da geração do filho, etc. A causa eficiente é a condição necessária para que se ponha em movimento e se efetue qualquer processo de geração, ou para que tenha lugar qualquer tipo de movimento. Além disso, a causa final, né?
explica aqui Giovanni Reale, o fim, ou causa final, para Aristóteles, está inseparavelmente conexa com o bem. A noção de bem, mais uma vez, aqui na metafísica de Aristóteles. O exame sistemático do pensamento dos predecessores e o seu objetivo. E aí, isso aqui é um tópico, né? E aí diz Giovanni Reale. Começa aqui o amplo exame histórico crítico do pensamento dos filósofos que precederam Aristóteles, de Tales de Mileto, não é? Até Platão, que ocupa todo o resto do livro. E agora, realmente, né? Eu já estou numa parte mais avançada nos escritos lá da metafísica, e daqui em diante Aristóteles vai debater com os filósofos que o antecederam, não é? Que antecederam a sua existência. Então ele começa a dialogar desde Tales de Mileto, avançando, né, ali entre os pré-socráticos, e aí ele chega em Sócrates e em Platão. Então, que o antecederam, corrigindo aqui a minha fala. Aristóteles quer demonstrar que ninguém descobriu causas e princípios além dos que ele indicou no início desse capítulo e na física, locus sit. Antes, quer demonstrar que todos os filósofos falam daquelas causas e princípios, embora com pouca clareza e com pouco rigor. Aliás, Aristóteles é um tanto crítico com esses pensadores, né? Ele fala, olha, eles deram golpes, às vezes acertados, mas muitos golpes soltos aí na realidade, né? E aqui ele cita, de novo, Tales, Hipon, Anaxímenes, Diógenes de Apolônia, Hipasso de Metaponto, Heráclito de Éfeso, Empédocles de Agrigento, o Agrigento, acho que é Agrigento, Anaxágoras de Clasômenas, Parmênides e os Eleatas. E aí, avança aqui Giovanni Reale, né? Na parte que mais nos interessa, essa síntese aí dos filósofos já foi feita, tá? Não vou repetir. Foi feita nos outros vídeos. Causa eficiente final, isso é importante. A propósito, surgiu uma questão. Qual é essa causa ulterior ou princípio ulterior a que Aristóteles alude? Os estudiosos se dividem, olha como há divergências, né? Como é complicado estudar Aristóteles, se dividem e propõem 3 soluções. Primeira, alguns pensam que Aristóteles aluda à terceira causa, ou seja, a causa do bem. Nesse sentido, por exemplo, Bonnet e Schwergler, acho que é assim que fala. Segunda, outros, ao invés, negam que aqui Aristóteles pense na causa final. Tratar-se-ia sempre da causa eficiente, dado que Aristóteles diz que, em substância, os filósofos examinados descobriram só 2 causas, a material e a eficiente, e, portanto, claramente deixaria entender que não falaram dessa. Nesse sentido, Kohler, não sei como é que pronuncia, Ross e Tricot. A terceira posição é a seguinte, a terceira solução, a nosso ver correta, então Giovanni Reale está nessa terceira corrente, era já dos antigos comentadores. Aristóteles falaria aqui da causa eficiente final, nesse sentido Alexandre e Asclépio, assim também Tomás de Aquino. Em conclusão, tá? Então para fechar aqui os comentários do Giovanni Reale e também o nosso vídeo. Letra A. Antes, Aristóteles falou da causa material. Letra B. Depois introduziu o problema da causa eficiente motora e disse daqueles pensadores que, tratando prevalentemente da causa material, advertiram de algum modo vagamente o problema da causa motora e atribuíram a um elemento função motora causa material motora. Letra C, terceiro ponto. Agora ele introduz aqueles pensadores que deram um destaque mais preciso às causas motoras do que os precedentes, mas observa, ao mesmo tempo, tratar-se de causas que, em consideração da sua natureza e dos aspectos das coisas que queriam explicar, têm tangências também com a causa final. Encerro aqui, então, a breve análise, né, dos comentários do Giovanni Reale, a metafísica. Lembrando que isso aqui não passa de um complemento, né, à nossa própria análise da metafísica em si do Aristóteles. Abraço, até mais, tchau, tchau.